Toda vez que tu quiser primeiro os benefícios sem passar pelas obrigações, está errado, que é alguma coisa impossível. Toda vez que o teu resultado dentro do mercado tiver pouco, tu achar que está pouco ou nem está tendo resultado ainda, para e se pergunta se tu está fazendo o mínimo, cara. O mínimo. E o mínimo que eu falo é diário de trade e configurando o gerenciamento de risco da plataforma. Vou te dar um exemplo mais claro ainda. Imagina que tu está fazendo um processo seletivo para a atual empresa que tu está hoje em dia, né, para o teu atual CLT. Imagina quando tu fez aquela entrevista para ser admitido ou não no teu emprego. E aí, dentro dessa entrevista, tu começa a falar pro entrevistador, viu? Eu quero começar já como CEO da empresa, eu quero férias antes de começar, porque eu preciso descansar, eu quero um carro particular como motorista para me buscar e me levar em casa. Isso é impossível. O cara ia rir na tua cara. Por que aqui no mercado tu quer primeiro os benefícios? Liberdade geográfica, liberdade financeira, e liberdade disso e aquilo, e não quer fazer o mínimo, que é o diário de trade e configurar a plataforma. Tá sempre querendo o impossível. E para alguém que quer o impossível, somente um mentiroso vai te satisfazer. A pergunta é, até quando tu vai querer o impossível? Porque aí quem vai ganhar a tua atenção é o cara que te promete mais, é o cara que te engana mais. Quem mais te engana é que mais ganha a tua atenção. Quando que tu vai tomar, né, essa pílula azul, essa pílula verde, sei lá a cor da pílula que liberta o cara? Porra, bicho, faz o mínimo. Fala galera, bem-vindos ao melhor diário de trade do Brasil. Aqui onde todo dia eu te apresento meus acertos, meus erros, né? É um conteúdo real, técnico e de qualidade, zero custo para você. Zero custo não, a gente tem que ser honesto aqui. Eu te entrego um conteúdo técnico de qualidade e você me entrega seu engajamento. Curte, compartilha, segue, né? Não vou falar que se você não seguir ou seguir, vai me motivar mais ou vai motivar menos. Trabalho de motivação é um trabalho próprio que a gente tem que ter, senão a gente não consegue concluir nada na vida. Mas antes de tudo, o que eu quero é te agradecer, né? Tem alguns números que a gente não pode deixar passar, né, passar batido. E eu tinha colocado como meta, desde quando eu comecei meu canal no YouTube, era postar 1000 vídeos, concluir com sucesso. E quando eu consegui bater os 1000 seguidores, né, a próxima meta é sempre mais, né? A gente nunca bota uma meta para menos, foi conseguir alcançar o número de 2000 seguidores. E foi muito rápido, né, a gente chegar nos 2000 seguidores. Eu sei que é pouco, dado os números estratosféricos que cada vez mais consomem a atenção, né, de todo mundo, acaba aí que a galera vira aí né, um caça-like, um caça isso, um caça aquilo. Na verdade, foda-se, tô agradecendo a você que tá aqui do meu lado desde quando eu tinha, sei lá, 50 seguidores. Até um tempo atrás eu tinha 400. Devo muito também à Marília, né, que me ajudou a me tirarem debaixo da pedra que eu me escondia, a Psi-Trader. Então, muito obrigado. E muito obrigado a você, que passa chuva, passa sol, também está aqui, dando aquele likezinho, curtindo o vídeo, assistindo o conteúdo. Então, muito obrigado. Cheguei aí ao número de 2000 seguidores e é daqui para frente, né? E outro recado muito importante também, para você que quer participar, né, de uma imersão com conteúdo gratuito não, com conteúdo técnico de muito boa qualidade, simples e objetivo, e quer fazer o bem, a tua hora chegou. Eu estou com a imersão SOS, onde todo o valor arrecadado vai ser revertido para as famílias no Rio Grande do Sul, e um valor extremamente acessível. Então, é um valor de mensalidade da sala educacional, R$ 299. Agora, por R$ 299, você vai estar garantindo acesso à imersão operacional. Quem foi aluno, né, pode fazer de novo, inclusive a galera da sala, que faz parte da galera com plano anual, está fazendo agora aí a imersão operacional no intuito de doar, né? Para você que talvez aí já atingiu a sua consistência e quer ajudar, vem aqui, contribui também aqui com a gente, né? Pode ser pouco para você, 299, às vezes não paga o stop de uma operação, mas vai ajudar muita gente que vai ter que recomeçar do zero, vai ter que recomeçar do zero. E a pior parte ainda nem chegou, que é a hora que as águas baixaram, né? Então vem, faça o bem, adquira conhecimento, que tudo tende a voltar em dobro, ainda mais quando é de coração, assim. Beleza? Então, recados paroquiais entregues, vamos lá ao nosso conteúdo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. Gráfico de 60 minutos, o tempo gráfico mais importante para um day trader. O gráfico de 60 minutos, ele apresenta para a gente aqui um pivô. Não é uma leitura de preço, né, bem robusta, que eu consigo visualizar um pivô. Você consegue também? Então, temos perna de impulso,
correção ancorada nas médias, até mesmo essa saída aqui, na minha opinião, caso houvesse um rompimento, abertura sem gap, o que não aconteceu aí, se houvesse o rompimento dessa região aqui, seria um pivô dentro do pivô, muito bem alinhado com as suas médias, né? Talvez trazendo o preço à região aí de máxima da semana anterior. Não foi o que aconteceu. Ele abre com gap de baixo, mas mesmo assim ainda segurando no calcanhar desse pivô, que é a mínima de sexta-feira, né? Com uma correlação aqui interessante com a sua média móvel de 50. Tendo essas informações aqui, eu já... que tudo é o que a gente imagina, não tem uma receita de bolo aqui, não existe um setup mágico que vai descobrir a tendência do dia, tudo dentro das nossas expectativas. Entendendo isso que eu acabei de explicar para vocês aqui, eu tendo a enxergar o dólar como uma saída de menor resistência, sendo a ponta compradora. Então, num gráfico de 5 minutos, caso o mercado ele não abra tão estressado com regiões de gap, né, eu vou procurar por compras. Não foi o que aconteceu. Na verdade, no gráfico de 5 minutos aqui, o mercado ele fica extremamente complexo, na minha opinião. Não complexo, difícil de ler. É complexo para quem quer operar de maneira técnica, né, como a gente faz aqui na sala educacional. Então, teoricamente, eu tenho um candidato a pivô, caso haja um rompimento da máxima, né, no dia de hoje, não confirmado pela barra, a última barra da sexta-feira, né? E perdi o raciocínio aqui. Então, eu tenho um pivô aqui dentro dessa estrutura, né? Uma estrutura pré-pronta do dia anterior. Caso o mercado ele abra zero estresse, sem gap. Não foi o que aconteceu. Inclusive, ele abre perdendo o fundinho anterior. Essa abertura aqui, perdendo o fundinho anterior, o que eu tenho que ficar de olho? Poxa, é uma região de média móvel de 200 períodos. Cara, e pouca gente dá bola para isso e pouca gente fala sobre isso. Na minha humilde opinião, o rompimento de uma média móvel de 200 períodos, do gráfico de 5 minutos para cima, é um evento extremamente complexo de ser operado e poucas pessoas sabem fazer isso, tá? Então, quando eu tenho o mercado abrindo em gap aqui, é como se tivesse um candle fantasma. Ele pede fundo anterior e pede a média móvel de 200. Essa abertura em gap, por si só, já traz o afastamento da média móvel de 9. Então, não tem como eu sair vendendo a mínima do candle 1. Aí é roletinha, é cara ou coroa. Eu não quero operar assim, eu quero operar de maneira técnica. Então, a primeira coisa que eu quero é que esse mercado apresente uma correção desse gap, né? Uma aproximação da média móvel de 9, que a média móvel de 9, ela não me dá direção. A principal função de uma média móvel aqui, deixa eu falar para vocês, não é mostrar tendência. Se você precisa de alguém para mostrar tendência, porra, você não sabe ler preço. E a coisa mais importante que a gente tem que saber dentro do mercado é saber ler preço. Você não pode ser dependente de um indicador para isso, tá? E a média móvel ela vai te dar o time e não a direção do mercado. É diferente, duas funções diferentes, tá bom? Então eu preciso de time para entrar aqui nessa possível venda dentro do índice, né? Automaticamente o meu risco eu vou em busca de um potencial alvo, que seria o espelhamento dessa máxima, um espelhamento dessa mínima aqui. Vou ter esses 16 pontos aqui na região do 5142, tá? Isso daqui é o espelhamento de 100% dessa última pernada aqui. Entendendo isso, eu tenho que ter livre dentro do meu setup o 1 para 1 do meu risco. E o ponto é, às vezes as coisas se confundem nos detalhes, às vezes o óbvio tem que ser dito. Quando eu falo para a galera, né, que é o seguinte, 19 não é 20, isso é um fato, né? O número 19 não é o número 20. Se você quer 20, você quer 20, você não quer 19, né? Quando eu falo para a galera que a média não tocou no preço, foi o preço que puxou a média, não tem entrada. Então, Felipe, eu vendi aqui a mínima do candle 6, do candle 7, tá errado? Dentro do meu setup, a gente não teve nada. Se você é um operador mais agressivo ou usa uma média móvel diferente, a minha é de 9, a sua é de 8. Se é de 8, tocou aqui, você utiliza a média móvel de 8, beleza, você acertou uma operação. Então, dentro do meu setup aqui, foi extremamente arriscado bater uma venda, porque um detalhe faz total diferença se tu vai ganhar ou perder dinheiro. Hoje, a galera que já passou pela minha imersão e bateu uma venda aqui, sabe que não houve toque na média. Não tem problema nenhum. E eu nunca vou conseguir convencer esse cara que ele fez alguma coisa errada se ele ganhou dinheiro. Isso aí é fato. Dificilmente eu vou conseguir convencer. Agora, se o cara que bateu a venda na mínima do candle 6 e candle 7 e não realizou nada nessas perdas de fundo aqui, desculpa, ele é um extremo extremamente inconsequente, né, irresponsável com o dinheiro dele. Ele quer
Ele quer ficar milionário operando 2, 3 contratos, isso não existe, porque tu acertou um bom ponto e não colocou dinheiro no bolso. A perda de fundo aqui, o único ponto que tivemos dentro do meu operacional para bater essa venda foi a perda da mínima do candle 9 aqui. Vai vender a mínima do candle 9, né, com stop na máxima do mesmo, entendendo que você está vendendo na cara de um alvo de 100% de um espelhamento, né? Aqui é o alvo de 100%. Ah, mas para mim esse não é importante. O importante mesmo para mim, Felipe, era esse primeiro espelhamento aqui do dia. Eu não quero saber do dia anterior. Então, para mim, o mais importante é esse. E tá tudo certo, né? Não quer dizer que aquele que eu tracei é o certo, não quer dizer que o que você traçou é o certo. Eu estou falando que dentro do que eu venho fazendo há anos, ali tinha um alvo de 100%, e aí eu tinha que ter cuidado para entrar. Se você bateu a sua venda ali consciente de que tinha um alvo, de que tá tudo certo. Não é uma competição de quem acerta mais, nem de quem ganha mais. Isso aqui é uma competição de quem perde menos, tá? Então, se você bateu essa venda aqui, essa venda ela te deu uma certa azia, ela demorou aí uns 10 minutinhos para andar, aí depois veio e conseguiu entregar o alvo, né, de 100% até mesmo desse risco. E se você, né, pegou somente esse candle como risco aqui, entregou aí depois de quanto tempo? De 1 horinha aí pendurado na venda. Sabe por que deu trabalho isso daqui? Porque a gente tinha no gráfico de 10 minutos uma média móvel de 200 passando aqui no começo do dia. Aqui ela. E aí o mercado ficou brigando nessa região, até que foi lá e pagou 1 para 1. Então, se você foi um Iceman, né, aguentou essa briga aqui, você pegou o seu 1 para 1 e tirou o seu da reta. Após isso, como o mercado tem aquela média móvel de 200 no gráfico de 10 minutos, ele já tem alvo de FIBO, ele já tem alvo de FIBO interessante do espelhamento aqui. Ele já entregou o 1 para 1 desse próprio espelhamento aqui. Tem a região de mínima do dia anterior, casando com aquela média móvel de 200 no gráfico de 10 minutos. Acho que a gente pode começar a pensar em algum contexto para uma volta em V, né? Mas aí é você ter regras para tudo. O primeiro ponto para a gente pensar em uma volta em V, eu tenho contexto para isso? Poxa, acabei de falar um monte para vocês aí. Então, beleza, eu tenho contexto. Agora, beleza, como que eu vou operar uma volta em V? Tem gente que pega em falha de fundo, isso e aquilo, uma complexidade do caramba, tudo difícil, tudo gourmetizado, tudo em inglês, tudo... Cara, para mim é simples. O que eu vou esperar em uma volta em V? Primeiro, o mercado começa a enrolar nas vendas, as vendas começam a ser sofridas até que começa a acontecer uma falha, né? Uma falha de fundo. E aqui, de fato, a gente tem um pivôzinho que ele é rompido com volume, já tem dificuldade e não consegue dar alvos nesse primeiro pivô aqui. A gente começa a ter fechamento acima da máxima do que no anterior, né? E aí o primeiro ponto que eu fico de olho para uma volta em V depois, né, que realmente eu confirmei que eu tenho contexto, é o fechamento acima da média móvel de 20 períodos com volume. Com volume. E aqui essa compra que a gente cantou na sala educacional, a compra na máxima do candle 25 com stop no próprio candle 25, ela não é nenhuma compra para o cruzamento de médias. Aqui é uma antecipação do cruzamento de médias. Então tivemos os contextos anteriores, né, ticados ali no nosso checklist. A compra é realizada no rompimento da máxima do candle 25, o stop na mínima. E toda vez que a gente pega o rompimento de uma média móvel de 20 aqui na sala educacional, o próximo alvo é a média móvel de 50. E para isso, ter 1 para 1 tem que estar livre. Ele atingiu a média móvel de 50, que seria o primeiro alvo aqui para essa operação. Qual que era o risco dessa operação aqui? 9 pontos. O que a gente tinha livre aqui até a média móvel de 50? 9 pontos. Não foi uma operação que foi rápida também. Não vou ser... estou 100% certo. Mas foi uma operação que pagou e tinha o teu risco 1 para 1 livre. Essas outras, aqui a entrada no candle 36, para mim já não dava, porque tinha uma média móvel de 200. E aí, né, uma entrada no candle 37 também não dava, porque tinha uma média móvel de 200. Né? E aí a gente vai entrar num ponto muito importante, porque média móvel de 200 para mim, eu falei e repito, é uma região. Né? E tudo muda conforme a região. Às vezes você utiliza uma aritmética e eu uso uma exponencial, ou vice-versa. E tudo vai mudar pelo posicionamento dessa média móvel, como na vida. Porra, um fio de cabelo na cabeça é pouco ou é muito? É pouco. E no teu prato no restaurante, é pouco ou é muito? Porra, é muito, vai ficar nojo. Não quero mais isso aqui. Então é tudo uma questão de posicionamento. Aqui, para mim, a média móvel de 200, ela é aritmética e não vai mudar, ela vai continuar assim. Se para você é diferente, beleza, show de bola. Então aqui para mim não foi compra e aqui para mim não foi compra. E após isso o mercado ele vai. Entrega lindamente, sem sequer dar um ponto de saída por condução na média móvel de 9 para o cara que comprou na máxima do candle 25. O cara que comprou na máxima do candle 25,
Esse cara, ele foi sair aqui. Ele foi sair aqui, com 20 pontinhos. 2 horas e meia em uma operação. Mas ganhando dinheiro, eu não me importo ficar 2 horas e meia posicionado, não. Fico tranquilo. O problema é quando tá naquela porra, ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Né? Enfim. Então, foi a única coisa que a gente conseguiu fazer na parte da manhã, foi essa venda aqui com altíssimo risco, na mínima do Candle 9, né? E a compra por antecipação de cruzamento de médias com contexto na máxima do Candle 25. Após tudo isso, eu até orientei a galera da sala, né? Pô, Felipe, será que ele vai fazer uma volta em A agora, já que ele subiu como um foguete, esperar um cruzamento de médias no dólar para poder bater uma venda? Cara, pela experiência que eu tenho operando dólar, né, que eu julgo uma experiência mediana, indo para o 7º ano, o dólar ele não entrega essas voltas em A. Se o dólar ele entrega um movimento de alta, dificilmente ele vai entregar uma volta em A. Não tô falando que nunca, que nada é 100%, tô falando que é difícil. Beleza? Então, isso daqui foi a única coisa que a gente conseguiu plotar hoje aqui na sala educacional. Sem ficar alienado a algo de FIBO, sem ficar alienado a isso, aquilo, lendo o preço e tendo o nosso risco 1 para 1 livre. Pega esse código. Beleza? Pablo Marçal. Eu vou para a Casa Digital também. Bom, e vamos para o índice futuro. Índice futuro ele tem um contexto bem interessante dentro do gráfico de 60 minutos, o tempo gráfico mais importante para um day trader. Você vai virar um bordão bacana, hein? O tempo gráfico mais importante para um day trader é que a gente tem aquele teste lá no 131.400, que tínhamos como alvo aí ao longo da semana passada. Temos uma perna de impulso, uma perna corretiva e até mesmo um pivô dentro do pivô, que eu tinha uma expectativa alta que ele fosse atingido hoje aqui, acionado para vir buscar uma média móvel de 200 períodos ou até mesmo esse candlezão do payroll da sexta-feira, né? Não foi o que aconteceu, obviamente. Na verdade, a gente teve um dia extremamente pequeno. Qual que foi o tamanho do dia de hoje? 1.000 pontos, caralho. 1.080 pontos? 1.080 pontos. Puta que pariu, hein? O dia todo para ficar 1.080 pontos. Mas beleza. Entendendo isso, que a gente tem uma expectativa, né, de olhar baixista para o índice futuro hoje, acontece o quê? O mercado ele abre com um gap de alta, acima da média móvel de 200 períodos aqui. Cabe, né? Já que abriu com gap de alta, vamos ver até onde esse gap tem potencial para ir. Ele já abre numa retração de 61,8. De fato, essa informação aqui, ela pode me trazer, né, um olhar um pouco mais vendedor, entendendo que ele abre numa retração de 61,8, então já está falhando aqui nesse gap de alta, ele pode vir sim fazer o fechamento do gap, né? Entendendo o fechamento do gap como a mínima do candle 113, a famosa linha d'água, indo buscar um ajuste. É interessante. Porra, beleza, mas como que eu vou pular dentro desse trenzinho da alegria? Você vai ter que ser um pouco mais agressivo. Isso tudo foi explicado na primeira hora de mercado. Onde a gente tem essa abertura na retração de 61,8, você tem duas opções. Fazer o que é certo, porém é mais caro às vezes, né? Que é vender a mínima do candle 1 e o stop na máxima do candle 1, ou uma boa e velha gambiarra, que é vender a mínima do candle 1, o stop no candle de cor contrária, que aqui ficou na máxima do candle 2. E aí você tem um risco um pouco menor, porém é uma gambiarra. E buscar, né, esse fechamento de gap que está aqui na mínima, na linha d'água do dia anterior ou no ajuste. E se você efetuou essa venda aqui, né, você foi feliz, essa que é a grande verdade. O mercado demorou. O que eu sempre espero mais da venda é assim como algumas pessoas. Às vezes tu olha para uma pessoa, tu espera o máximo dela, e aí quando vê, conhece a pessoa, porra, fica extremamente decepcionado, né? Então, é que nem a venda é aquela pessoa que eu sempre espero o máximo dela. Porra, vai acionar a venda, nós vamos pra casa do caralho aqui agora. Pum, já era. Né? E acontece que essa venda que ela foi extremamente lenta, mas foi no passinho da vovó, entregou o ajuste, mais de 400 pontos. De fato, depois que ele fecha aqui o seu Candle 6, ele já deixa todo mundo mais tranquilo, porque você já colocou o seu risco no 0 a 0, então essa operação não tem mais como perder dinheiro. Ele vem e entrega esses alvos aqui. E aí a gente vai partir para um ponto interessante. Ajuste do dia anterior. O preço abriu acima ou abaixo? Abriu acima. Então, o ajuste ele é alvo e ele é um potencial ponto de suporte. Mínima do dia anterior, abriu acima. Então, ele é um potencial suporte. E aí eu tenho uma região de potencial suporte, né, master no dia aqui, que é a mínima do dia anterior. Então, todo mundo que desceu vendido tinha como ponto de alvo ou ajuste ou mínima do dia anterior. Né? E isso daí foi cumprido, né? O ajuste foi entregue. A partir do momento que o preço chega aqui e começa a brigar, eu fico de olho.
Esse candle 5 aqui, ele me passa uma informação importante, que ele foi lá, tocou milimetricamente no ajuste e praticamente engolfa o candle 4. A gente até mesmo pode falar que construiu um fundinho mais alto que o fundo anterior, marcando o quê? Perna de impulso, correção, impulso. Uma das características da volta em V é a agressividade na ponta vendedora e a mesma agressividade, né, na ponta compradora. Então, ele deixa muito bem marcado o movimento para a ponta compradora. E o ponto de compra que arriscamos aqui na sala foi o rompimento da máxima do candle 6. E aí vem uma pergunta. Pô, Felipe, volta uma casinha aqui. Será que aqui a mínima do candle 6 não era uma venda? Aí é um ponto. Poderia sim ser um pullback, mas depois dele já ter cravado o alvo. Então, ou seja, ele vai lá cravar o alvo de novo, ele vai para romper, não sei. Eu sei que o primeiro alvo que eu tinha era o ajuste. Ele foi entregue aqui na mínima do candle 5. Então, quem vendeu a mínima do candle 6 aqui, meio que não sei o que aconteceu. Talvez perdeu o time da venda, não acreditou na venda em nenhum momento. Só que tem que se ligar nisso. O primeiro alvo já tinha sido entregue. Ah, mas o meu alvo nem era o ajuste. O meu alvo ele era a mínima do dia anterior, mas o ajuste estava ali. Ele poderia dar trabalho. E eu entendo que às vezes o risco é curto, no próprio candle aqui. Só que às vezes isso daqui te segue e tu fica fora de um movimento tão bom quanto. Seria o quê? Pegar a volta em V, que é a compra aonde você acabou de tomar stop. E aí é cagada. Você tomar um stop e virar a mão para compra. Isso aí eu desabono com todas as minhas forças, né? Beleza, então a venda aqui no candle 6, na minha opinião, ela foi equivocada. E aqui temos uma compra marcada pela violação na máxima do candle 6. E aí o mercado ele aciona e ele dá uma enrolada. O stop ele está na mínima, né, do candle 9 ou até mesmo nesse fundinho aqui, agosto do freguês. Qual que é o alvo dessa operação aqui? Primeiro ponto, o primeiro alvo tem que ser tu correr atrás do teu 1 para 1. Garantiu o teu 1 para 1, beleza. Depois, eu não preciso ser um gênio da análise técnica para perceber que se ele abriu em uma retração de 61.8, o próximo alvo seria a retração de 61.8, depois que ele marcou a volta em V. E ficar muito atento à regiãozinha de último topo aqui também. Porque isso daqui também marcaria para mim um ponto importante no dia. Compra somente acima do último topo e acima da média móvel de 200 períodos. Então, quem arriscou a volta em V? Primeiro ponto, tem um 1 para 1 livre até o último topo? Porra, tem um 1 para 1 livre. Beleza. Chegou aqui, ele até deu um certo calorzinho, dependendo de onde você colocou seu stop. Cara, vem no barra-barra. Deu um 1 para 1, vai no barra-barra. Após isso, ele dá algum outro ponto de entrada? Depois dá sim aqui. Rompimento do candle 16. Felipe, mas e aqui não? Esse candle 13 não, com volume, rompendo o topo anterior, não, porque ele está rompendo não só um topo anterior, ele está rompendo uma média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos, uma média móvel de 200 no gráfico de 10 minutos. Porra, a chance de dar merda é gigante, por isso que a gente antecipou a compra aqui embaixo. Entendeu? Ah, mas comprei aqui, então tô totalmente errado. Como que eu vou falar que tá errado se tu tá ganhando dinheiro? Só vou falar para você ter cuidado. A chance é que no longo... A chance não, é a probabilidade de que se você continuar fazendo isso, que você vai se arrombar, ela é grande, dentro da minha experiência. Que operar rompimento de média móvel de 200 sem contexto ou com muito perto da hélice, a merda é eminente. Tá bom? Então tivemos o ponto de compra aqui na máxima do candle 6 e o outro ponto de compra aqui no rompimento da máxima do candle 16. E aí, de novo, eu pergunto, qual que é o alvo de toda a compra aqui depois do 1 para 1? Porra, é o último topo. Aqui foi atingindo o último topo na compra aqui embaixo. Estou conduzindo o Felipe. Porra, rompeu aqui, aonde que é o alvo? Último topo. E aí não é o último topo qualquer. Ele casa com uma retração de 61.8 do dia anterior. Então, qual é o ponto que eu tenho que esperar aqui? Que agora ele monte um pivô acima do último topo. Isso aconteceu aqui? Não. Ele até teve fechamento com o corpo real, ele até mesmo deixa uma espécie de pivô dentro do pivô que em nenhum momento foi acionado. Então, ou seja, o 61.8 ele foi violado, mas ele não foi superado. Então, não teve uma continuidade pós esse rompimento de máximo do dia de hoje. Até pelo contrário, né? Para a galera que gosta um pouco mais dessas figuras, aí a gente teve um topo duplo aqui dentro dessa região. A gente teve um fundinho sendo perdido, caracterizando um pivôzinho de baixa para os mais agressivos aqui. Só que esses pivôs de baixa, aqui contra a média móvel de 9 e contra a média móvel de 20, passei. Tchau, obrigado. Sartei de banda, passa mês que vem. Então, esse daqui eu acho muito arriscado. E eu não pego ele. Aonde que a gente teve um outro ponto de venda interessantíssimo aqui? Na confirmação da perda desses fundos e abaixo da média móvel de 20.
que foi aqui o candle 35. Quem bateu a venda aqui com stop aqui na máxima do candle 35, uma venda perfeita. Uma venda perfeita. A venda mais perfeita do dia de hoje foi essa daqui, da mínima do candle 35. Qual que é o alvo? Último topinho. Média móvel de 200, média móvel de 50 períodos. Né? Fora o T1 para 1. O 1 para 1 ele tem que ser obrigatório. Tem que correr atrás do T1 para 1. Entendendo isso, para onde que o preço vem de novo? Para a região de média móvel de 200, no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 10 minutos. E aí tem um macete que eu vou ensinar de graça para vocês. Toda a vida que o preço ele vai romper uma média móvel de 200, eu não fico nem olhando o preço. Eu fico olhando a minha média móvel de 9 para ela cruzar a média móvel de 200 períodos e o preço fazer um pullback na 9 e eu vou operar o pivô. Porque aí eu vou ter time do curtíssimo prazo. Eu não vou estar operando o preço rompendo a média móvel de 200. Então, eu até comentei hoje aqui na sala. Tivemos um colega que se afobou e entrou na perda da mínima do candle 38, 39, enfim. Errado não tá, porque ele marca uma espécie de pivôzinho aqui no gráfico de 2 minutos, só que ele está em região de média móvel de 200 em 2 tempos gráficos. Então, eu preciso que esse preço ancore na média móvel de 9 períodos aqui e ele me dê a perda de fundo para acionar um pivô. E até mesmo a venda do candle 46 aqui, ela tá errado. Consegui livrar a galera da sala educacional desse stop aqui. Porque se vocês olharem o gráfico de 10 minutos, eu tenho uma média móvel de 50 períodos passando sorrateiramente aqui nessa região. Então, eu vou ter que brigar contra o gráfico de 10 minutos. Para isso, eu tenho que ter o 5 muito bem embasado. E aí, eu não quero pegar o pré-rompimento, quero pegar o rompimento por si só. Então, a venda ela era na mínima do candle 45. Não tinha outro ponto de venda que não fosse esse. Vendeu antes e estopou. Aí, estopou na ansiedade, tá? Vou deixar isso muito bem claro. Após isso, o mercado vai brigar de novo com a média móvel de 20. E aí, vem um ponto. Eu estava esperando a venda aqui para esse mercado na parte da tarde. Que eu já tinha aqui uma regiãozinha de fundo. O mercado, como a gente teve aí uma média móvel importante segurando ele no tempo gráfico menor, ele marca para a gente um pivô no gráfico de 10 minutos. Então, para mim pensar em vender esse mercado aqui, eu tenho que vender somente abaixo da linha amarela e com um candle de confirmação. E aí isso aconteceu. O único stop que talvez a galera da sala tomou no dia de hoje foi esse daqui. A perda da mínima do candle 62 com stop na máxima do candle 62 ou atrás da média, enfim, né? O stop ele foi acionado. E aí o mercado, né, parte da tarde, eu acho que já se esgotou. A gente para olhar, não dou 1.000 pontos. O mínimo que eu tenho que fazer é o seguinte: vender, eu só vendo com um pivô de confirmação abaixo do último fundo e comprar, só vou comprar acima do último topo, o que não aconteceu em nenhum momento, né? Isso não aconteceu em nenhum momento. E aí acabou o dia. Bom, galera, mais um diário de trade entregue para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradecer os 2.000 seguidores aí e mais uma vez lembrar você, né, que se você quer participar de uma imersão operacional e mesmo assim ainda fazer o bem e ajudar, não só se ajudar, né, ir atrás de conhecimento de qualidade, conhecimento prático que vai te fazer ganhar dinheiro, é ajudar o próximo, né, para quem está precisando no Rio Grande do Sul, porque o valor dessa imersão vai ser totalmente revertido para as famílias no Rio Grande do Sul. Então venha, faça o bem e por um preço extremamente acessível, somente R$ 299. A sua inscrição ela é aceita até o dia 18. Após o dia 18, acabou o milho, acabou a pipoca. Tá bom? Então, um forte abraço a todos e nos vemos amanhã na nossa transmissão da primeira hora de mercado. Valeu!